Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos aos gritos e cheia de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fone. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria e esperança nós iniciamos a Semana Santa. Há 2 anos estávamos todos nós tão desconsolados, e aqui estamos nós fortes na esperança, na fé, celebrando os mistérios centrais da nossa fé. Iniciamos a Semana Maior com essa celebração da bênção dos ramos, que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus que sai de Betfagé, perto de Betânia. Betânia, a casa do pobre. Betfagé, o lugar do figo que ainda não está maduro. Essa vila que fica a 2 quilômetros de Jerusalém. Jesus então caminhou 2 quilômetros até Jerusalém, montado num jumentinho que nunca havia sido utilizado. De Betfagé saía o cordeiro para o templo, para ser oferecido em sacrifício. E o cordeiro pascal também deveria ser puro, sem mancha, sem defeito algum. De Betfagé saiu Jesus para Jerusalém. O cordeiro sem defeito algum, perfeito, o homem por excelência, para entregar-se nas mãos do Pai e assim salvar a todos nós. Chegando perto de Jerusalém, Jesus a vê do alto e chora. Somente 2 vezes vemos, o evangelista diz que Jesus chorou, na morte de Lázaro e ao olhar para Jerusalém. Ele chora olhando para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem é que te pode trazer a paz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós possamos neste momento reviver a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele que vai ao encontro daquela cidade para levar a paz, e no entanto não foi acolhido por ela. Que ao contrário, ele encontre acolhida no nosso coração, acolhida em nossa família, acolhida em nossas casas, porque ele vem ao nosso encontro para nos trazer a paz. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. Christus,
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, porque
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu da luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Por isso o Pai do céu o exaltou, exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelham. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue.
Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, venda um manto para comprar uma. Por isso eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas,
Com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão. Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram. Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou? Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia
onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus.
O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E, no sábado, elas descansaram.
conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos, na graça de Deus, aqui estamos, começando a Semana Maior, como ensina Santo Agostinho. A Igreja, desde a paixão e morte de Jesus, ela celebra este grande mistério, principalmente aos domingos, o dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. Todo domingo nós fazemos memória da Páscoa do Senhor. Nos primeiros séculos não havia missa durante a semana. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos se reuniam somente aos domingos. E começaram, portanto, uma vez por ano, a celebrar de forma mais intensa a Páscoa, no domingo segundo o calendário. E então, um domingo por ano, ouvia-se o Evangelho que narrava a ressurreição de Jesus. Passado um tempo, num domingo anterior a este domingo no qual se ouvia o relato da Páscoa, começaram também a ouvir o relato da paixão e morte de Jesus. Só mais tardiamente começaram a celebrar o Tríduo Pascal, e no Tríduo Pascal nós também ouvimos o relato da paixão de Jesus, como faremos na próxima sexta-feira. De forma que assim o povo, os fiéis, celebravam a Páscoa, num domingo ouviam a paixão e no outro domingo ouviam o relato da sua ressurreição. Nós, portanto, terminamos de cumprir, meus irmãos e minhas irmãs, a memória, de realizar a memória dos nossos antepassados, que num domingo por ano ouviam o relato da paixão e morte de Jesus. Um escritor já dizia que o Evangelho é o Evangelho da paixão e morte do Senhor, precedido de um grande prefácio. Ou seja, o Evangelho tem a finalidade de narrar a paixão e morte de Jesus, precedido de um grande prefácio. Isto porque, meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, nós veremos 5, 6 páginas para narrar a paixão e morte do Senhor, coisa que aconteceu mais ou menos dentro de 24 horas, ou menos. 5 páginas para narrar algumas horas, e 10, 15 páginas para narrar 30 anos, 33 anos. Podemos ver um total desequilíbrio a partir dos nossos critérios. Mas, olhando, portanto, constatando, portanto, esta realidade, nós vemos o quanto é importante, é fundamental o relato da paixão e morte de Jesus. Santos se converteram, homens mudaram suas vidas após
se depararem após lerem, ouvirem, rezarem, meditarem a paixão e morte do Senhor. Muitas são as lições que nós, meus irmãos e minhas irmãs, podemos tirar deste relato. Poderíamos passar horas e horas pegando lá minúcias, detalhes da paixão e morte do Senhor. Mas algumas, talvez 2 ou 3, gostaria de partilhar com vocês. A primeira é sobre Pedro. Jesus que disse a Pedro: eu vou rezar por você, para que a sua fé não desfaleça. Eu vou rezar por você. E Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, ao saber que Jesus seria condenado, iria enfrentar um tribunal, iria sofrer e morrer, Pedro diz a Jesus: Senhor, mas eu jamais vou te abandonar. Aonde o Senhor for, eu irei. E Pedro volta-se para Jesus e diz: antes que o dia amanheça, antes que vocês sejam acordados pelo canto do galo, 3 vezes você vai me negar. E chegou, portanto, este momento da negação de Pedro. Pedro, na casa dos sumos sacerdotes, diante das pessoas que lá estavam se acotovelando, Jesus que já estava algemado, já havia levado algumas bofetadas, Jesus que já tinha recebido no seu rosto sagrado, na sua sagrada face, algumas cusparadas, alguns escarros. Pedro, vendo aquilo tudo, algumas pessoas que lá estavam, começaram a perguntar: mas você não é galileu? Ele disse: não. Pedro nega que era conterrâneo de Jesus. Pedro nega que era próximo de Jesus, que era da sua gente. E depois uma outra pessoa pergunta: mas eu vi você com ele. Eu vi você com ele. E Pedro diz: não, eu nunca vi este homem. Pedro, portanto, nega que era discípulo de Jesus, nega que era da sua gente, nega que era seu discípulo. E depois uma outra pergunta: mas eu já vi você era discípulo dele. E ele diz, jurando: juro por Deus, nunca vi este homem. Pedro nega, portanto, a comunhão, a intimidade com Jesus. Nega a parentela, a sua gente, nega ser discípulo, nega a sua comunhão, sua intimidade, ou seja, nega o sacerdócio. E aquele filme tão bonito de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que valeria a pena ser um bom exercício espiritual nosso essa semana, no momento da negação de Pedro, ao se lembrar do galo que estava já cantando, ao se lembrar das palavras de Jesus, e Jesus caído ao chão, a cena do filme é esta: Jesus com o olho já esbugalhado, quase saindo do seu rosto, com o seu cabelo todo sem alinhamento. O olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. Assim é o filme. O olhar da misericórdia com o olhar
do pecador. E Pedro chora amargamente. A consciência de Pedro, ao ver o que havia feito. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também negamos Jesus. Nós também negamos Jesus. No mundo onde não mais há lugar para Deus, nós preferimos ficar na nossa zona de conforto e não assumir a postura de sermos os seus seguidores, de sermos seus discípulos. É mais cômodo não se identificar com Jesus Cristo e negar que o conhecemos. A outra lição deste Evangelho da Paixão, meus irmãos e minhas irmãs, é Jesus no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, no lugar da prensa da oliveira, da azeitona, aliás, para fazer o azeite. Jesus que sua sangue. A medicina explica isto. O ser humano, e isso é raro, mas o ser humano, em alguns momentos da sua existência, é envolvido numa grande depressão, envolvido numa grande angústia, num grande sofrimento, envolvido numa situação limite. O corpo fala, e o corpo de Jesus falou naquele momento, suando sangue, por causa da decisão que ele estava tomando, de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. A obediência de Jesus. A obediência de Jesus ao Pai. Ele que veio, meus irmãos e minhas irmãs, não para nos servir em primeiro lugar, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para servir a Deus. Ele veio para servir o Pai. E uma outra lição: o bom ladrão. No finalzinho do relato da paixão, Jesus, preso à cruz, estava ele entre dois ladrões, entre dois malfeitores, que um o zombava e o outro fazia um belíssimo ato de contrição, manifestava o seu arrependimento por tudo aquilo que havia feito. Olha, nós estamos pagando pelo crime que nós cometemos, mas ele é um inocente, ele não fez nada de mal. Por isso, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus, preso à cruz, com seu corpo todo flagelado, todo chagado, ele ainda olha para o bom ladrão e diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Não no meu reino, mas no paraíso. Volta, portanto, ao lugar original da comunhão e da intimidade com Deus. O homem, o ser humano, foi feito para o paraíso. Meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós tenhamos uma abençoada Semana Santa, momento no qual possamos ter um encontro com Jesus, e que este encontro nos leve a segui-lo para o amar. E como ele procurou servir o Pai, que todos nós e a nossa família nos coloquemos a serviço de Jesus. Eu e a minha casa sempre vamos servir o Senhor.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a paixão de Jesus é a manifestação do grande amor e da misericórdia de Deus por nós. Celebrando este mistério de amor e de fé, com confiança, elevemos a Deus, nosso Pai, as nossas súplicas, rezando: guiai, Senhor, nosso caminho. Guiai, Senhor, nosso caminho. Senhor, fortalecei a vossa igreja que caminha rumo ao Pai, que ao celebrar o mistério pascal, sinta-se sustentada e revigorada em sua missão de levar o amor e a salvação a todos os povos, nós vos pedimos. Guiai, Senhor, nosso caminho. Senhor, abençoai os fiéis que se reúnem para a celebração dos mistérios da paixão de Cristo e concedei que estes momentos sejam de bênçãos e graças em suas vidas, nós os pedimos. Guiai, Senhor, nosso caminho. Senhor, fortificai nossos irmãos que sofrem para que ao redor da cruz de Cristo encontrem o consolo, coragem e força para perseverarem na fé, nós vos pedimos. Guiai, Senhor, nosso caminho. Senhor, fazei que as ações em prol de uma educação integral, fraterna e solidária, inspiradas pela campanha da fraternidade, nos façam construtores de uma sociedade mais justa e humana, nós os pedimos. Guiai, Senhor, nosso caminho. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que estarão essa semana, celebrarão a Páscoa distante de suas famílias, de seus lares, os refugiados. Rezemos pelos nossos irmãos que estão enfermos, nas UTIs, agonizando, os nossos irmãos prisioneiros. Rezemos por todos que estarão longe de suas famílias nesses dias, para que recebam o consolo de Deus e a força da nossa oração. Rezemos ao Senhor. Guiai, Senhor, nosso caminho. Deus nosso Pai, na paixão de Jesus brilhou para a humanidade a aurora da salvação. Ouvi as súplicas que a vós dirigimos e concedei ao vosso povo recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o
espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Mas acima de alguém que tem riquezas está o homem que cresce em seu valor e liberto caminha para Deus, repartindo com todos o amor. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo perdão do vosso Filho, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Marco Aurélio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Recepit salutaribus noniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
vil caminho, elegendo a santuário humano peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Ó Senhor, a tua paz
Oremos. Saciados pelo sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Desejo a todos vocês, as suas famílias, uma abençoada, iluminada Semana Santa, de muita graça de Deus. Então você pode saber da nossa programação, você que não recebeu o nosso convite impresso nas nossas redes sociais, temos lá todos os horários dos vários ofícios, das várias celebrações. Você que principalmente há muito tempo não se confessa, aproveite esse momento da graça de Deus. Teremos essa semana alguns horários à tarde para o atendimento das confissões. Celebre a Páscoa, faça a sua confissão. Às vezes as pessoas participam de todos os atos da Semana Santa, mas a vigília pascal não participam, a igreja fica vazia no Sábado Santo. A mãe de todas as vigílias, a grande celebração. Infelizmente temos católicos que nunca viram, nunca foram a uma vigília pascal, porque é demorada. Então quem sabe, talvez até mesmo com penitência, participar da vigília pascal. A mãe de todas as vigílias no Sábado Santo. Nós lembramos ainda que o nosso bispo diocesano emitiu um novo decreto, e neste seu novo decreto, os fiéis que nesta pandemia até então estavam dispensados da Eucaristia, da prática dos preceitos nos domingos e dias santos, agora os fiéis voltam novamente às obrigações, e se não cumprir essas obrigações, caem em pecado. Então ficar atentos, a partir de domingo que vem, passa a vigorar o decreto de nosso bispo Dom Marco Aurélio, obrigando novamente os fiéis a participar da Eucaristia nos domingos e dias santos, dias de preceitos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom almoço a todos, um bom domingo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.